Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos compartilhando um momento de estudo na presença de Deus através dessa revista, né? Estudos Bíblicos Doutrinários, o Tesouro Teológico da Confissão de Fé de Westminster. Então, esse estudo está na sua quinta edição, revisada e ampliada pela editora Cultura Cristã. E o autor de estudo é o reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana de Guaçuí, Espírito Santo. A Confissão de Fé de Westminster, ele tem, na realidade, 33 capítulos. Aqui, o que nós estamos vendo aqui na nossa página, né, da revista, são 34 roteiros práticos. E aí, lá um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar que tem um lá que é desenvolvido com um pouquinho mais de detalhes. Mas é muito bom que estejamos juntos mais um domingo para aprender do Senhor Jesus. Então, desejo que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, esteja contigo nesse momento e com todos os seus amados e amadas. Então, vamos ao nosso estudo. Então, está aqui. Aqui a primeira imagem, né, de todos os capítulos que nós desenvolvemos até aqui. Temos em seguida os próximos capítulos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, das boas obras, né? Então, aqui se desenvolve todos os demais capítulos, né? Até o último, que é do juízo final. É uma grande oportunidade, porque a Confissão de Fé de Westminster, ela, além de olhar para cada ponto desses importantíssimos nas nossas vidas, na nossa caminhada de fé, é também a oportunidade de vermos a Bíblia como inteiro, né? De Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu plano de salvação para conosco. E o nosso estudo começa com um texto básico, que está lá em Tiago 2, 14 a 17, que diz assim: Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, dia a dia, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Os comentários que trago nesta aula foram extraídos do autor da revista, também do livro Confissão de Fé de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge, traduzido do original do reverendo Walter Graciniano Martins. E também o livro A Coragem de Confessar a Fé, do reverendo Gerson Correia de Lacerda. E do estudo feito pelo reverendo Israel Belo. Na BIOS deste vídeo, você encontrará 3 documentos no formato PDF, que são a Confissão de Fé comentada, a Coragem de Confessar a Fé e o estudo do reverendo Israel. Além destes, você encontrará o link do curso Teologia da Aliança, do Theodore Pemberton Jr., e a própria Confissão de Fé na íntegra, para que você, minha irmã, meu irmão, acompanhe nossas aulas, lendo um capítulo por domingo. Todo esse material tem um único propósito, como descreve Efésios 4, 13 a 15, que eu gostaria de ler para os irmãos. Diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, passemos a aula. Vou suprimir minha imagem para que você acompanhe a leitura do capítulo. Então, façamos a leitura do capítulo 16, das boas obras, que possui 7 parágrafos. Então, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Nessa aula nós vamos utilizar uma dinâmica um tanto quanto diferente daquelas que a gente usa costumeiramente. Então, vamos trabalhar os 2 primeiros parágrafos que acabamos de ler. Então, pegue a sua Bíblia, dê uma paradinha aqui nesse vídeo, pegue sua Bíblia, nós vamos recorrer à palavra de Deus para compreender. Primeiro, é importante entendermos, na realidade, o que são obra boa. Elas têm característica. E a primeira delas deve ser um ato realizado de conformidade com a vontade revelada de Deus. Mas onde está revelada a vontade de Deus, Helder? Vamos ler lá em Hebreus 13, de 20 a 21. Então, lá em Hebreus, de 13, de 20 a 21, diz exatamente assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, fazermos aquilo que é a vontade do Senhor Jesus, onde ele opera em nós o que perante ele é agradável. Então, são as obras ordenadas por Deus. Obras não ordenadas por Deus, mas inventadas e injustificadamente efetuadas pelos homens, são totalmente destituídas de caráter moral. E se oferecidas no lugar da obediência que Deus nos requer, são ofensivas. Vamos ver lá em Isaías 29, 13, o que diz o texto, o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. Diz assim, em 29, 13: Por isso, o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Devemos fazer aqui uma diferenciação entre
a moral segundo o que nos ensinou o Senhor Jesus e a moral que é o conjunto de regras que regulam o comportamento do homem em sociedade. Estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Via de regra, obras inventadas são motivadas por interesses pessoais. Agora, aqui tem um pequeno trocadilho, né? A boa obra, os efeitos e usos na vida cristã. Esses efeitos e usos das boas obras na vida cristã, eles são multifacetados. Vamos dominar cada uma destas facetas e observá-las segundo o que nos diz a palavra. Então vamos ver sobre gratidão, que encontramos lá nos Salmos 116, 12 e 13. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse é o motivo de gratidão ao desenvolvermos a nossa boa obra. Ela exercita. Vamos lá em Tiago 2, de 18 a 22. Diz assim, em Tiago 2, de 18 a 22. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Tiago aqui mostra muito claramente o exercício da fé através das obras. Então, essas obras, ao serem exercitadas, ela edifica o cristão. Vamos ver também em Mateus 5 a 16. Em Mateus 5 a 16, diz claramente: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O exercitar a fé através das boas obras nos dá luz, mas não luz própria, luz que vem a partir do Espírito Santo de Deus. E essa luz que nós produzimos através do nosso exercício de fé, através das obras, ela cala os adversários. Vamos ver lá também em Tito 2, de 7 e 8. Tito 2, 7 e 8 diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando nós falamos de adversários aqui, nós tratamos do nosso grande adversário. E esse que nos julga, que nos pune, que nos acusa diante do Deus vivo.
Então, as nossas boas obras, assim como Jó, né? Deus viu as boas coisas que ele fazia. E estas boas obras ele consolida a nossa esperança e a nossa salvação. Aqui é importante lembrar o seguinte, que consolidar não significa que na justificação nós somos pré-justificados por causa das nossas obras, não. Apenas nos dá a segurança muito clara da nossa salvação e da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos olhar isso diante da palavra, lá em 1 Pedro 2, 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a consolidação da fé que temos. O terceiro parágrafo nos diz: a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados. Além da graça que já receberam, é necessário que recebam a influência efetiva do Espírito Santo para operar neles tanto o querer como o realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Como vimos no capítulo 10 da Constituição de Fé, primeiro somos justificados. Como resultado de nossa manifestação, aceitando o sacrifício de Jesus, somos regenerados. E as marcas da regeneração são as inclinações às boas obras, que nos conduzem ao exercício dessas boas obras, para a santificação. No capítulo 13 da Constituição de Fé, vemos a contínua influência do Espírito Santo que age através e somente pela palavra. Assim como o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, o Espírito veio para cumprir a palavra. Esse ponto é importante, porque não devemos pensar que o Espírito subjuga a razão, a consciência ou a vontade do ser humano. Não. O Espírito Santo respeita as nossas individualidades. Porém, apresenta através da palavra os elementos que nutrem as boas obras. Então, vemos aqui em cima, né? Vemos aqui aquele fluxo, né, que veio da minha cabeça para tentar interpretar aquilo que é o plano de salvação, uma tentativa pequena, mas espero que faça efeito na sua vida. Que é exatamente esse fluxo onde a nossa natureza interior e espiritual é regenerada. Disso tem aqui a nossa condição de, uma vez regenerado, a exercitar a nossa fé para chegar à salvação. E é nesse contexto de adoção do Senhor Jesus, como servos seus, como filhos seus, realizamos as nossas boas obras. Então, para finalizar esse parágrafo, portanto, é importante ressaltar que a boa obra
não é de forma alguma natural ou germinada ou praticada, mas totalmente orientada pelo Espírito de Cristo. O Espírito Santo atua na alma renovada do homem através da palavra e não independente dela. O dever em relação à obediência voluntária obriga as nossas consciências. Então, Deus aprova não é aquele que fica a esperar pela graça, mas sempre aquele que busca a graça e pratica a sua palavra. Isso nós podemos constatar também no texto de Tiago 1, 22 a 23, que faço questão de ler com os irmãos. Tiago 1, de 22 a 23, que diz assim: E sede cumpridores da palavra. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. O parágrafo 4º diz: os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer. E são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. O 5º parágrafo diz: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores. E por quê? Como boas obras procedem de seu espírito e, como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Diz o parágrafo 6º: não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas e irreprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Duras palavras que acabamos de ler nesses 3 parágrafos. Mas veja, a relação entre nossa alma e o Espírito Santo nos diz que a boa obra que alcance excelência não é possível nessa vida. Isso é importante, está muito claro. Por mais que nos esmeremos a fazer uma boa obra, infelizmente não conseguimos fazer o nosso melhor. E ainda assim, as melhores obras não merecem das mãos de Deus, seja o perdão de pecado, seja a vida eterna, e ainda mais, não nos isenta do juízo final. Quando falamos de boas obras, possivelmente nos ocorra a pergunta: o que são boas obras, Helder? Como já falamos antes, primeiro são aquelas que são ditas direta ou indiretamente pela palavra, por Deus. O Senhor Jesus nos orientou quanto às boas obras através de mandamentos e conselhos. Então,
Vamos lá, ler lá em Lucas 17:10 a respeito disso. Em Lucas 17:10, que diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, esse é aquilo que o Senhor nos dá. Isso, na realidade, é uma chamada de atenção do Senhor, do próprio Senhor Jesus, a respeito daquilo que nós temos de fazer com relação àquilo que nos obriga a palavra e as nossas consciências, a ação do Espírito Santo em nossas consciências a realizar. Agora, eu falei também a respeito de conselhos. Nesse caso, eu gostaria de mencionar um exemplo, né? É o exemplo da pobreza voluntária. Então, lembram do jovem rico? Essa foi uma pobreza voluntária, um conselho dado pelo nosso Senhor. E essas são obras que vão para além das obras que nos ocorrem na mente. Portanto, devem ser melhores galardoadas. Afinal, o Senhor disse ao jovem que alcançaria o paraíso. Ainda assim, os conselhos do Senhor não eram distintos dos mandamentos. Lembremos que o mandamento absoluto e universal foi dito pelo Senhor. E está registrado em Mateus 22, de 37 a 40. Então, vamos lá recorrer a Mateus 22, de 37 a 40. Vamos deixar que a palavra de Deus nos oriente a respeito destes assuntos. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor mostrou claramente que estes dois primeiros e grandes mandamentos, eles são, por si só, cobrem todo o espectro de obras que são as boas obras. Se todas as nossas boas obras estão direcionadas a atender esses dois grandes mandamentos, estes são aquilo que o Senhor nos requer. Agora, veja, também disse que Cristo nos dá amparo e o verdadeiro prêmio, como ele sendo galardoador de nossas obras. Como diz em Mateus 16, 27. E vamos também recorrer a Mateus e ler o seguinte. E lemos lá assim: porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui está, portanto, o resultado daquilo que, embora imperfeitos, embora merecedores de juízo, o Senhor reconhece aquilo que nós somos como regenerados. E buscando a santificação no exercício da fé através das obras,
temos, sim, um resultado significativo pelas nossas obras no Senhor Jesus. O último parágrafo do capítulo 16 nos diz: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a eles mesmos quanto aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo à glória de Deus, são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo. Deste último parágrafo, faço aqui uma tentativa de resumir o que aprendemos até aqui com este quadro. Então, vamos ver juntos os textos bíblicos que pensei, entre tantos que fazem referência ao fazer e não fazer boas obras, seja para o regenerado como para o não regenerado. Então, vamos começar em Filipenses 1, 15 a 18, que diz exatamente assim: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Esses por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contudo que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Então, vejam o que é o não regenerado a fazer a boa obra. E nesse caso específico, pregar a palavra de Cristo. Pregar a Cristo. Era o que faziam. Mas o não regenerado não fazendo as boas obras. Então vamos ler lá em Mateus 25, de 41 a 46, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vemos com fome ou com sede, ou forasteiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servirmos? Ao que ele lhe responderá: em verdade vos digo, sempre que os deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes também de fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, pesada será a mão do Senhor para aqueles que não são regenerados. E pior ainda, que deixaram de fazer aquilo que era bom e agradável ao Senhor. Antes tivessem feito o que era bom, como no caso de Filipenses, onde que eles pregavam a Cristo, embora com o coração não sendo regenerado, sendo de fato longe de Deus, longe, tendo o seu coração longe do Senhor. Esses ainda terão um peso menor, segundo o que consta na palavra do Senhor. Agora vejamos aqueles que são regenerados ou regeneradas. Vamos ver também em Mateus 16, 27, que diz assim:
Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse é o Senhor Jesus, o aquele que nos presenteará, aquele que nos dará prêmios por aquilo que fazemos. Agora, temos também o regenerado que não faz, que não executa. Diz lá em Tiago 22 e 23, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Como vimos até este momento de nosso estudo, que o fazer ou não fazer boas obras não nos afasta do juízo final, sejamos nós regenerados ou não. Dados que somos imperfeitos, nossas obras seguem a mesma imperfeição. Porém, para os não regenerados, chegam a ofender a Deus. Então, os não regenerados, ao optar por não fazer as boas obras, têm maior peso como peça de acusação. Aqui, peça de acusação, um jargão utilizado dos advogados. Então, com isso, meus irmãos, chegamos ao fim desse capítulo. Eu espero no Senhor Jesus que nos anime, né, a estarmos num momento tão difícil do nosso país, um momento tão cheio de necessitados, daqueles que precisam das nossas ajudas, sejam com as coisas materiais, mas principalmente com as coisas espirituais. Oremos por estes, oremos pelos aflitos, pelos famintos, por aqueles que não têm teto, por aqueles que buscam o seu alimento físico, e que nós possamos prover o alimento espiritual através do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. Terminamos assim a nossa aula, meus irmãos. Eu desejo a todos um excelente domingo e também um excelente início de semana. Que o Senhor Jesus os abençoe e os guarde. E aproveito aqui para convidá-los a seguir o nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar os nossos estudos, os nossos cultos, notícias a respeito das nossas ações e muitas outras informações. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.